Pai seja convosco, meus irmãos. Eu sou o pastor Lucas e eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de Gênesis. E hoje eu quero trazer para vocês o capítulo 38 de Gênesis, que ele vai tratar sobre a história de Judá, um dos filhos de Jacó. E eu quero começar falando que escolhas erradas, elas geram consequências para nós. E lá no versículo do 1 ao 10 vai dizer que Judá ele se afasta dos seus irmãos, e ele casa com uma mulher cananeia, o que era contra os princípios da aliança do Senhor que ele fez com Abraão e o seu povo. Por quê? Porque os cananeus eles eram um povo pagão e idólatra, e a aliança de Deus com eles incluía se manter separado dos povos que adoravam outros deuses, dos povos pagãos. E ele não cumpriu essa aliança que Deus havia feito com ele, com o seu povo. E aí depois dessa escolha, os filhos que nascem dessa mulher chamada Suá, a mulher que Judá escolheu, eles agem com perversidade aos olhos do Senhor. Eles agem de forma errada aos olhos do Senhor. E aí Deus decide matar esses dois filhos pelos atos perversos que eles cometeram. E o que eu quero trazer é que se afastar dos valores do Senhor, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, pode nos colocar em caminhos perigosos, em caminhos que pode nos levar muitas vezes até a morte espiritual, muitas vezes a nos afastar do Senhor. E Judá ele é um exemplo disso. Ele escolheu erroneamente, ali descumprindo a aliança de Deus para com seu povo, e mesmo assim ele não levou isso em consideração e foi adiante com o seu casamento. E aí ele viu lá mais para frente a consequência de seus atos. É por isso que nós devemos repensar tudo aquilo que nós fazemos. É por isso que nós devemos levar em consideração a voz do Senhor aos nossos corações. É por isso que nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à voz do Espírito Santo para conosco. Para quê? Para que nós possamos ouvir e deixar que Ele fale aos nossos corações, para que nós possamos ter escolhas certas. Porque aquilo que Deus tem para as nossas vidas é bom, perfeito e agradável conforme a sua palavra. E é por isso que nós precisamos o quê? Escolher certamente. Fazer escolhas que agradam o coração do Senhor. E para isso a gente precisa estar ligados ao Senhor, ligados ao Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos estar sensíveis à voz dEle, sensíveis aos conselhos e às direções que Eles têm para as nossas vidas. E é por isso que Judá ele errou nessa parte. Mas mais para frente Deus ele vai honrar, Porque vai falar também que aqui começa o plano do Senhor de redenção, Porque Tamar lá na frente ela dá à luz a Pérez, que se tornará o quê? Ancestral de Davi e de Jesus, E isso nos mostra que Deus ele é especialista em transformar histórias muitas vezes bagunçadas em parte do seu plano redentor, e muitas vezes em parte daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes você acha que sua história está bagunçada, a história da sua família está uma bagunça só, que não tem solução, que não tem mais jeito, mas Deus ele é especialista nisso, em transformar aquilo que aos olhos humanos não tem mais jeito em algo que para Ele é algo grandioso para as nossas vidas. Amém? Então que nós possamos ter essa palavra em nossos corações e que nós possamos repensar e pedir direção ao Senhor e ao Espírito Santo sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas, sobre qual é o desejo dEle para as nossas vidas e qual é a direção que Ele quer que a gente tome, que Ele quer que nós sigamos a partir da palavra do Senhor, a partir dos conselhos do Senhor e a partir daquilo que Ele tem para nós. Então esteja sensível, faça boas escolhas segundo a palavra de Deus, e é isso. Deus abençoe e fique com Deus.